Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Então, esse texto aqui ele é bem propício. Tem tantas igrejas com nomes diferentes, né? A cada esquina aparecem hoje novas igrejas. A cada dia são fundadas hoje novas igrejas. Eu fiz uma pesquisa no Google minuciosa sobre os nomes mais diferentes de igreja. E tem muitas, são muitas novas igrejas. Eu acabei descobrindo uns nomes estranhos. Igreja de Cantalabace, Assembleia de Deus Batista, a Cobrinha de Moisés. E a mais exótica é Igreja Jesus é um pau no diabo e os irmãos também. Tem também uma bem diferente. Igreja Pentecostal a Majestade Fabiana. Uma outra, Igreja Assembleia de Deus, Botas de Fogo Ardentes e Chamuscantes. Será que realmente essas igrejas elas entendem o que é ser evangélico? Nós temos uma igreja anglicana de tradição reformada, portanto, evangélica. Ou seja, porque a igreja anglicana ela tem origem, sobretudo, como reformada a partir do século XVI. Ela já existia antes, como parte da tradição católica, mas ela se reforma ali no século XVI. Então, hoje, nós temos a igreja anglicana como uma igreja reformada, que aderiu aos princípios da reforma. Isso une todos os cristãos reformados, ou seja, de linha evangélica. E o que une esses irmãos? São praticamente o cerne da doutrina protestante, que nós conhecemos como os 5 solas. Quais são os 5 solas? Somente Jesus, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé e somente a Deus devemos dar glória. Ou seja, Jesus é suficiente, as Escrituras, elas bastam para a nossa salvação e para a nossa instrução. A graça de Deus nos atrai a Jesus Cristo e a conhecimento do seu santo Evangelho, e somente a fé. A fé ela é suficiente. E somente a Deus nós devemos dar glória. Somente a Deus. Eu vi um outro nome de igreja que eu não coloquei aqui. É Igreja Pentecostal do Pastor Sassá. Ou seja, a glória ali estava sendo para quem? Para Jesus ou para o Pastor Sassá? Ou seja, somente a Deus nós devemos dar glória. Ou seja, Deus ele é suficiente e nenhum outro. Mas só que nós somos seres sociais. Nós nascemos para viver em sociedade. E dentro da sociedade, nós formamos pequenas comunidades. Redes sociais como o Facebook, o Orkut e tantas outras. Ou seja, nós nascemos para vivermos em sociedade. Não existe ser humano fora da sociedade. O ser humano é ser humano enquanto vive em grupo. Então nós nascemos para isso. E Jesus, ele quis um grupo específico que é a igreja. Ele quis que estivéssemos aqui. Então a igreja é o grupo de Jesus, mas um grupo bem diferente. Porque esse grupo, ele prega uma mensagem salvífica, uma mensagem de salvação. Então, todo grupo cristão que não prega a mensagem de salvação de Jesus, ele não é um grupo cristão. Porque Deus mesmo, ele se fez uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, o amor dele é tão intenso do Pai e do Filho que se tem o Espírito. Deus em si, ele é a comunidade. Então, ele quer que nós vivamos em comunidade. Mas vamos ao texto. Este texto, ele já foi interpretado ao longo da história de várias maneiras. Eu vou apresentar 2 maneiras. É o seguinte, quando lemos lá no versículo 18, Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que vem à nossa cabeça? Pedro morreu em Roma, logo foi o primeiro Papa. Então essa é a primeira ideia que temos, quando lemos o versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Mas com a reforma tivemos novos teólogos aí pensando e interpretando as Escrituras. Ou seja, lendo mais a Bíblia. E se ficarmos somente no versículo 18, o texto fica totalmente sem sentido. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, a gente pode ir acompanhando e lendo os versículos. Ela é Jesus Cristo. Por quê? O que acontece? O nome Pedro, ele significa pedrinha. Então ele diz assim, tu és Pedro, uma pedrinha, uma pedra viva. E sobre essa pedra que você falou, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Então a igreja ela é edificada em Cristo e não em Pedro. É bem diferente.
Então essa pedra, ela se encontra no versículo 16. Este é o fundamento da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a pedra fundamental, ela é o reconhecimento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento. O que Jesus ele está dizendo? Simão, você é uma pedra pequena, uma pedra viva. E sobre essa pedra que você disse, através da revelação do Pai, eu estou edificando a minha igreja. Ou ainda, Simão, sobre este fundamento que proferiste, representando o pensamento de todos, eu edificarei a minha igreja. Se a igreja fosse fundada em algo humano, ela não teria subsistido durante toda a história. Porque houveram muitas pessoas que não eram de Deus dentro da igreja. Isso com certeza. E com certeza, hoje também há. Então a igreja, ela resistiu pelo poder do Santo Espírito e porque ela foi fundada em Cristo. Mas só que a igreja de Jesus Cristo, ela nasce, quando ela nasce realmente para todos nós hoje? Ela nasce quando nós admitimos que Jesus ele é o Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 10. Vamos abrir uma vez lá em Romanos, no capítulo 10. Romanos 10, 9. Um versículo somente. Fundamento. Então a igreja ela nasce para a pessoa quando ela reconhece. Há 50 anos, o que vem acontecendo? Criou-se a onda de aceitar Jesus. Mas que conversa é essa? De aceitar Jesus? Ninguém consegue aceitar Jesus. É Jesus que nos aceita. Então, a doutrina reformada não reflete assim. Nós não somos capazes de aceitar Jesus. Mas é Ele quem nos aceita pela graça de Deus. Então, essa conversa de um grande culto monumental, pessoas indo lá na frente, isso não combina nem um pouco com a igreja anglicana, que é a tradição reformada. Porque nós acreditamos que Jesus é que nos aceita. E quando nós reconhecemos que Jesus nos aceitou, ali está o momento da nossa conversão. Este é o grande momento. Quando aceitamos a aceitação de Jesus. É bem diferente. Então, há 50 anos, houve um erro aí bem doutrinário, dizendo que a pessoa ela é capaz de aceitar Jesus. Mas Jesus ele já nos aceitou lá há 2000 anos atrás na cruz. Isso é a graça de Deus. Amados, Jesus Cristo ele deve ser o fundamento das nossas vidas, todos os dias. Será que ele é realmente o fundamento? Onde estamos buscando esse fundamento? Será que é em conhecimentos humanos? É no dinheiro? É em muitos lugares? Mas não. O sentido da nossa vida deve ser Jesus. Ele é o grande fundamento. E a igreja de Cristo nasce quando nós reconhecemos esse fundamento. Assim como Pedro, ele reconhece o fundamento. Então a igreja ela também nasce para nós quando reconhecemos esse fundamento. É isso que a mensagem ela vem nos trazer. Vida em comunidade, porque Deus é fundagem. Reconhecer que Jesus, ele é o nosso Salvador e que ele já nos aceitou pela graça de Deus. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado